Muito bem, começou. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 2 de junho de 2023, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, Dr. Galderize Teles, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Antônio Tortello, representante fiscal. Registro também a presença da doutora Fernanda Balieiro Figueiredo para acompanhar o julgamento dos processos, e registro também que o doutor Odilo encontra aqui problemas de ordem, problemas técnicos. Ele está sem som e sem áudio, mas está aqui conversando conosco e acompanhando os trabalhos com acesso ao EPAT, o acesso normal ao EPAT. Vai tentar resolver aí os problemas técnicos dele no decorrer do processo, da sessão de julgamento. Bom, senhores. Acho que era importante pontuar que o doutor Odilo consegue nos ouvir, né? Sim, muito importante. Consegue... Obrigada, representação. E o doutor Odilo, sim, ele consegue nos ouvir e nos ver, o problema técnico dele aí ele não consegue acessar a câmera dele e nem o áudio, mas ele nos ouve, nos acompanha e nos vê também. Muito obrigada, viu, doutor Tony? Doutor Antônio Tortello, desculpa, doutor Tony. Bom, enfim, vamos lá. Eu vou depois registrar um despacho da sessão para deixar bem consignado. Bom, vamos lá. Primeiro processo é o 40.43.730, recurso ordinário SM Empreendimentos Farmacêuticos, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, nós temos a doutora Fernanda, que está aqui acompanhando, mas disse que não fará a sustentação, é isso, doutora? É só acompanhar? É só acompanhar. A gente já fez sustentação oral na última sessão, que foi convertido. Esse processo, acho que é a terceira vez que ele volta para julgamento, que ele foi convertido em diligência, aí a diligência não foi cumprida, aí foi convertido em diligência novamente. Então, aí agora é a terceira vez que vocês vão tentar julgar, mesmo que... Mas se eu puder fazer um comentário, só que a nova diligência também não respondeu todas as solicitações que foram determinadas aqui no julgamento. Então, vamos só fazer o seguinte, doutora Fernanda, vamos deixar o doutor Rubens apresentar resumidamente aí o relatório do processo, e depois eu abro a palavra se a doutora quiser fazer algum comentário a respeito aí do retorno de diligência, tá bem? Acho que fica melhor assim. Doutor Rubens? Bom, esse processo já chegou na Câmara Superior e... Bom, ele foi anteriormente julgado aqui em outra composição dessa Câmara, e nos termos do voto condutor do acordo, manteve o item 1 e cancelou o item 2. E esse acordo foi parcialmente anulado na Câmara Superior, que determinou o retorno do processo a uma Câmara Julgadora para nova decisão quanto ao item 1, com devida análise do conjunto probatório. O processo foi, então, distribuído na 4ª Câmara Julgadora, que, por sua vez, se deteve em uma outra situação gerada pela lavratura de um outro auto de infração, em face do estabelecimento de Campinas, tendo convertido o processo em diligência por 2 vezes, buscando informações junto ao núcleo fiscal. Apenas o item 1, então, é objeto dessa decisão. Eu vou passando ao voto, tá? Trata-se, então, de operações de aquisição interestadual de mercadoria oriunda de Goiás, que trocou de caminhão em uma filial paulista do remetente localizada em Campinas. Doutor Rubens, deixa eu só fazer a doutora quer acrescentar, é que a doutora se antecipou, mas a doutora quer fazer um comentário só sobre o retorno de diligência? Não, acho que a gente já tinha comentado, já fiz a sustentação oral, não tem necessidade. Acho até, pelo que eu ouvi hoje mais cedo, na hora que eles estavam discutindo o caso, acho que os fatos já estão bem delineados, tá? Eu não vou abrir mão da sustentação oral. Obrigada. Tá bem, muito obrigada. Pronto, doutor Rubens. Então, o fisco considerou que esse estabelecimento de Campinas seria, na verdade, o remetente, tá? Desclassificou a documentação fiscal emitida pelo estabelecimento goiano, nos termos do artigo 184 do RICMES,
e glosou, então, os créditos escriturados pelo autuado, tá bom? Então, o caminhão saiu de Goiás, parou em Campinas, foi para São Paulo. Quer dizer, o caminhão não, a mercadoria. E o fisco entendeu, então, que a nota fiscal que deu entrada na mercadoria aqui do autuado deveria ter sido emitida pelo estabelecimento campineiro, porque a mercadoria parou lá. Então, o fisco entendeu que houve entrada da mercadoria no estabelecimento campineiro, posterior saída, de forma que o estabelecimento aqui autuado não poderia ter recebido a mercadoria com a nota emitida pelo estabelecimento goiano. Isso porque o autuado... Então, vamos lá. O fisco considerou que o estabelecimento paulista da Farma Nossa seria, na verdade, o remetente, sendo desclassificada a documentação fiscal emitida pelo estabelecimento goiano, e glosou os créditos escriturados pelo autuado. Isso porque o autuado pagou pelo trecho transportado entre Campinas e seu estabelecimento, havendo situações onde esse estabelecimento de Campinas é indicado como responsável pelo frete. Dentro do que solicitou a Câmara Superior, eu focaria a decisão na análise da acusação do item 1 do AIM, considerando a documentação probatória juntada pelo autuado, em especial os registros de recebimento de material da Farma Nossa, planilhas de estoque, mídia digital com controle de estoque, não considerando a autuação do estabelecimento paulista da Farma Nossa, matéria estranha ao que foi determinado como escopo dessa decisão. Tá certo? Então, essa situação, se o campineiro foi autuado ou não foi autuado, isso não, eu não desconheço de tudo isso, porque a Câmara Superior delimitou, olha, para olhar isso. Ok, é isso que eu vou olhar. Então, a representação fiscal alega que aqui estamos tratando de operações de saída da Farma Nossa Campinas para recorrente, onde se identificam as infrações cometidas pela SM Empreendimentos Farmacêuticos. Por sua vez, o AIM tal traduz meramente as infrações cometidas pela Farma Nossa Campinas, no recebimento de mercadoria da Farma Nossa Anápolis. São operações diversas, em momentos de circulação de mercadorias diversas, cujas infrações foram cometidas por estabelecimentos distintos. Porque o fisco foi em cima do campineiro também, tá certo? Mas isso não interessa para nós aqui. Nesse sentido, analisando o conjunto probatório de folhas 226 e 260, eu percebo que se trata de provas de que a mercadoria foi, de fato, remetida pelo estabelecimento goiano, ou seja, que ocorreu, de fato, operação interestadual. Eu vou pontuar os pontos de análise, porque a Câmara Superior determinou que eu tinha que olhar X, Y e Z, tá certo? Então, entendo que tais provas não possuem relevância, trata-se de fatos incontroversos. O fisco não questiona o fato de que a mercadoria veio do estabelecimento goiano. Entretanto, considera que os fatos subsequentes demonstram que houve entrada formal da mercadoria no estabelecimento de Campinas e a subsequente remessa ao autuado, de forma que o estabelecimento goiano deveria ter emitido nota fiscal de saída. Desculpa, eu troquei. Que o estabelecimento campineiro deveria ter emitido nota fiscal de saída e que este seria o documento hábil para embasar o creditamento realizado pelo autuado. Trata-se de questão de direito, tá bom? Os fatos são incontroversos. Quanto ao mérito da acusação fiscal, eu não entendo que o mero transbordo da mercadoria ocorrido no estabelecimento de Campinas caracteriza este estabelecimento como o remetente de fato da mercadoria recebida pelo autuado, descaracterizando a documentação emitida pelo estabelecimento goiano. Não se vislumbra nenhuma manobra tendente a simular operações interestaduais, e entendo ser um excesso de formalismo considerar que a simples troca de veículos em Campinas caracterizaria novo fato gerador do ICMS. Ao meu ver, o que ocorreu foi uma mera operação de logística, pois o caminhão que chegou de Goiás, ao que tudo indica, trazia não só a mercadoria do autuado, e seria necessário racionalizar o transporte de forma que o restante do trajeto até o estabelecimento do autuado fosse realizado por outro veículo. Manter a acusação fiscal significa penalizar o estabelecimento de Campinas por recebimento de mercadoria desacompanhada de nota fiscal e também por falta de emissão de nota fiscal em saída tributada, além da glosa dos créditos do autuado, tudo isso em uma situação que não restou caracterizada, a situação alegada pela acusação fiscal, qual seja a ocorrência do fato gerador no estabelecimento de Campinas, onde a mercadoria trocou de caminhão, troca essa que poderia ter ocorrido, por exemplo, no estacionamento de um posto de combustível. Portanto, a meu ver, fatos dessa natureza devem ser examinados com um olhar mais abrangente, evitando, assim, penalizar duramente por aspectos formais e discutíveis contribuintes que estão atuando na regularidade, ao que tudo indica, pagando os impostos devidos.
Assim, considero que a documentação fiscal emitida pelo estabelecimento Goiana da Farma Nostra é documento hábil a sustentar os créditos tomados pelo autuado, pois foi emitido pelo remetente da mercadoria, sendo que um contribuinte em situação regular perante o fisco, sendo este um contribuinte em situação regular perante o fisco, sendo que essa documentação fiscal cobertou a entrada da mercadoria ali descrita no estabelecimento do autuado em operação regular e efetiva, não havendo assim que se glosar os créditos advindos dessas entradas. Então, eu cancelo o item 1, o item 2 foi cancelado no acordo de folha tais anterior, situação aqui que resta mantida, já vista que é objeto de recurso especial da FESP, que se encontra sobrestado. Então, com esse do presente recurso ordinário, para dar seu provimento integral, cancelando o auto de infração. Eu só vou pedir, presidente, por favor, retroceder um passo para eu poder editar uma coisa lá que ficou contraditória no voto. Está sem o áudio, presidente. Parabenizo o doutor Rubens pelo voto, pela avaliação, pela análise. Deixa eu só abrir aqui. Enquanto isso, vou abrir a palavra para representação, que eu acho que já está com a mão levantada. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Desculpa, doutor. Pois Tá. não. Não, já liberou aqui. Obrigado, desculpa. Tá bom. Bom dia a todos mais uma vez. Gostaria de parabenizar mais uma vez o relator pelos seus votos sempre muito bem elaborados. No entanto, me parece que houve uma avaliação factual um pouco divergente do que consta nos autos, né? No voto apresentado aqui, ficou a ideia de que a filial campineira da Farma Nostra, ela teria apenas feito um transbordo das mercadorias vindas de Goiânia. E não foi exatamente isso que aconteceu. Aliás, não foi nem proximamente isso que aconteceu. Nem em termos documentais, esse transbordo não está caracterizado de forma alguma, e também em termos práticos não está caracterizado. A mercadoria, ela não poderia, conforme sugeriu o voto, ter trocado de caminhão num posto de gasolina, porque ela ficou dias, às vezes semanas, no estabelecimento, na filial campineira, para depois seguir para São Paulo, que é o contribuinte autuado. É um estabelecimento paulistano. Então, não me parece que essa apreensão que houve da realidade dos fatos no voto seja condizente com o que consta dos autos, porque realmente eu vou permitir, se os senhores me permitem, eu vou ler um trecho aqui, pequeno, prometo, das contrarrazões ao recurso ordinário, que são contrarrazões muito bem fundamentadas e, inclusive, extensas, mas não desnecessariamente extensas. Então, vamos focar aqui exatamente no item 2, que é o que nós estamos tratando, e ignorar a questão de que esses créditos que a autuada paulistana tomou estão sendo contestados também porque o remetente goiano goza de benefícios fiscais não aprovados pelo CONFAS. Então, temos mais essa questão também como um pano de fundo, e justamente as contrarrazões elas se estendem bastante nessa argumentação da invalidade desses créditos tomados, justamente porque o remetente não tem, não está pagando ICMS na origem. É esse que é a questão de fundo. No entanto, especificamente em relação à questão do transporte e a recepção dessa mercadoria pela filial campineira da Farma Nostra, é que eu vou ler aqui esse trecho do voto. Então, na acusação, tem
de que a Farmanostra Comercial é titular também do estabelecimento paulista localizado em Campinas, e dele se utilizaria como suposto ponto de redespacho das mercadorias saídas de Goiás. Fato este que é afirmado pelo contribuinte ora autuado. No caso presente, contratação da Braspress pelo destinatário das mercadorias, a Braspress é a transportadora. Não se trata de redespacho previsto no artigo 206 do regulamento, tampouco subcontratação, fundamentada no artigo 205, mas sim uma regra comum de contratação de serviços de transporte independente. Então, aqui a questão que eu já havia comentado com os senhores, que formalmente é impossível falar-se de transbordo ou de subcontratação. Além disso, é certíssimo finalizar que os CTRCs emitidos pela Braspress, que é a transportadora, não traduzem declarações exatas, pois, ao contrário dos esclarecimentos prestados pelo contribuinte, informam como remetente não o estabelecimento da Farmanostra situado em Campinas, e sim aquele centrado em Anápolis. Mesmo a data aposta, 27 de abril de 2012, como do conjecturado recebimento das mercadorias pelo destinatário, não condiz com a data da entrada registrada pelo contribuinte, 31 de maio. São 35 dias de diferença entre essas datas. Não bastasse isso, por ser conjecturado de frete que a princípio fosse de responsabilidade do destinatário, a Fagron, fato corroborado pelo contribuinte, as folhas 33, não é possível visualizar nos autos o correspondente lançamento fiscal no livro próprio dos CTRCs juntados. Então veja que há toda uma confusão documental em relação às datas e à origem dessa mercadoria. Também a nota fiscal 63.573 de folhas 41, emitidas em 5 de dezembro de 2011, tem registro fiscal acusando como data de entrada o dia 30 de 12 de 2011, em folha 106. Também aí um atraso no registro bastante significativo. Observe-se que isso ocorreu 25 dias após a suposta saída das mercadorias do estabelecimento de Anápolis. O que demonstra, senhores, que realmente o estabelecimento campineiro da Farmanostra não fez exatamente um transbordo, né? Ela deu entrada efetiva às mercadorias, que por lá permaneceram durante semanas, para só depois reenviar ao estabelecimento paulistano. O mesmo ocorreu com a nota fiscal 69.422, de folhas 42, emitida em 5 de março de 2012, cujo registro fiscal acusa como data de entrada o dia 31 de março de 2012, também algumas semanas de diferença. Então, senhores, essas questões aqui, as razões da representação fiscal são mais detalhadas, apontando as provas, apontando as declarações, tanto do fiscal autuante quanto do próprio autuado. Mas o que eu acho importante colocar aqui é que esse crédito que está sendo contestado, porque as duas infrações, tanto o item 1 quanto o item 2, são de crédito indevido. Eles contêm esse problema no item 2, que é a questão de que essas mercadorias não vieram de Anápolis, mas saíram de Campinas, além do que, mesmo que tivessem vindo de Anápolis, esses créditos são contestáveis, porque o remetente goiano goza de benefícios fiscais não aprovados pelo CONFAS. Então, era com essas considerações que eu queria submeter aos senhores nesse julgamento. Obrigado.
Representação sempre muito combativa, agradeço a manifestação. Doutor Rubens vai manter o voto? Presidente, sim, primeiro cumprimentando o doutor Antônio Carlos, ele realmente é muito bom trabalhar com ele, porque ele é muito atento, então ele nos ajuda muito nos julgamentos. Nesse caso, enfim, há duas formas de você ver a situação, né? Uma, formalista, né? Não, a mercadoria fisicamente passou no estabelecimento campineiro, então deu entrada ali, deveria ter. Existe uma forma de você ver, não, ali houve uma operação logística, tá? Redistribuição de carga, caminhões, cada um vai para um lado, veio um caminhão cheio de Goiás, distribuiu. Em sendo, tá, uma situação em que é possível ver das duas maneiras e uma situação onde ninguém deixou de pagar imposto, nesses casos, eu adoto uma posição favorável ao contribuinte, tá bom? Porque eu não acho que seja interessante, digamos assim, falando do interesse público, lesá-lo de uma maneira tão dura por uma questão formal, tá certo? Se fosse um caso daqueles casos de interposição, estabelecimento inidôneo, simulado, para deixar de pagar o ST, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que ser o mais duro que a gente conseguir ser, né, com relação a isso. Deve botar sócio, pessoa física, como responsável solidário, tudo isso. Agora, esses casos em que se referem a formalidades, digamos assim, onde que não houve pagamento, ou não se deixou de pagar imposto, mas se questiona a forma com que determinada situação foi conduzida, em que há, inclusive, uma maior ou menor margem de discricionariedade no entendimento, eu normalmente adoto uma posição favorável ao contribuinte nesses casos, porque eu acho que ele já enfrenta bastante dificuldades no seu dia a dia, independentemente dessas questões que são colocadas para ele em uma situação que muitas vezes a gente que está aqui não compreende as dificuldades logísticas e administrativas em que ele sofre e que ninguém deixou de pagar imposto nessa situação. E não foi uma coisa assim, escancaradamente infringindo a lei, né? Então eu opto por manter o cancelamento do auto. Acho que ele não deve ser punido nesse caso com crédito indevido, sabe? É um prejuízo imenso, né? E com relação à guerra fiscal, bom, essa acusação do item 1, ela só se retrata a essas questões de fato, né? Se entrou, se não entrou, de quem que deveria ser a nota fiscal que acompanha a mercadoria. Então, a questão da guerra fiscal, ela é tratada no item 2, vai ser julgada lá na Câmara Superior, provavelmente vai ser mantida a acusação nesse ponto. Mas no que se refere ao item 1, são apenas questões que não se referem a benefício fiscal na origem, né? Então, eu não vou entrar nesse tema. E, pelos termos já expostos, eu mantenho, então, o voto, presidente, pelo cancelamento do item 1. Obrigado. Muito obrigada, doutor Rubens. Doutor Galderize. Bom dia, presidente. Bom dia, o relator, a patrona do caso, a representação fiscal e o doutor Odílio. Tentei acompanhar atentamente aqui tanto o voto como os elementos probatórios aqui do presente caso. Presidente, mais uma vez eu não vejo simplicidade. Tanto que as idas e vindas desse processo já demonstram que nós temos aqui situações, de fato, que merecem um bom olhar. Tanto que temos um voto consubstancial, mas também temos uma manifestação fiscal consubstancial no presente caso. E aqui destaco, né, independentemente de origem, aqui todos são a mesma origem, são julgadores. E o peso de um é o mesmo peso do olhar de qualquer outro. Mas, adiantando aqui, o que eu consegui absorver do processo, nós temos aqui duas matérias implicacionais. Eu tinha uma dúvida e o doutor Rubens agora já conseguiu me esclarecer muito. O ponto da guerra fiscal não é objeto de análise do presente caso.
Então, é o que me parece, pelo menos pela leitura do voto do relator, e pelo que ele acabou de anunciar aqui nessa gravação. Então, em que pese aqui as considerações da manifestação fiscal sobre a guerra fiscal, eu tenho um posicionamento nesse sentido, mas acho que nem precisamos avançar sobre ela, já que é matéria aqui que vai ficar afeta a Câmara Superior, pelo que eu entendi. Tanto que ele já começa pontuando que apenas o item 1 será objeto desta decisão. É como enuncia aqui o relator. Então, ficamos com outro ponto que foi trazido pela manifestação fiscal, que é considerar qual é o fato jurídico que estamos lidando. Estamos lidando com o fato jurídico de transbordo ou não, né? Me parece que essa é a grande questão de análise agora. Em termos de consequência jurídica, é desnecessário a gente estabelecer grandes racionais. Transbordo não é fato jurídico de ICMS, ponto. Fato jurídico de ICMS é circulação de mercadoria, o transbordo é uma operação que apenas dá continuidade a uma já existente. E me parece que esse aqui não é o ponto da discussão. Mas se as provas que ali estão, elas refletem, de fato, uma ocorrência ou não de transbordo ou uma dissimulação, e aí poderíamos até utilizar o parágrafo único 116. E aqui, Tony, eu fiquei com a dúvida, tá? Se você puder me esclarecer, seria muito bem-vindo. Você colocou o lapso temporal como um dos elementos aqui a impossibilitar a realização desse transbordo. Mas nós temos aqui uma operação que tem um volume significativo. Esse lapso temporal que você trouxe abrange que quantidade da operação? A gente teria essa mensuração dentro do auto de infração? É o ponto de dúvida que eu tenho agora, presidente, e se fosse possível esclarecer, me ajudaria, inclusive, para fazer o acompanhamento ou não nos termos da relatoria. Representação. Obrigado, doutor Galderizi. Olha, em termos de volume de mercadorias, eu não fiz essa análise. Eu tive alguma dificuldade na análise desse processo, porque, por algum motivo técnico, que eu não sei qual, justamente esse processo eu não conseguia baixá-lo num arquivo só. A doutora Isabel aqui está concordando comigo, acho que ela teve o mesmo problema. E tentei ontem o dia inteiro, hoje, desde que eu estou aqui, antes de começar a sessão, também tentei, ele não baixa inteiro, então tem que baixar ele peça por peça. Então eu tive essa dificuldade de análise e eu não consigo responder exatamente sobre a quantidade, sobre o volume. O que posso afirmar é que, pelo menos em algumas notas fiscais, o tempo de permanência dessas mercadorias no estabelecimento filial de Campinas foi extenso, o que afastaria a possibilidade do transbordo. Sem contar que, formalmente, transbordo não se pode falar em transbordo nesse caso, né? Formalmente não tem nenhum dos elementos do transbordo. E, além disso, eu esqueci de falar na minha manifestação que fizemos um pedido para que fosse aplicada a súmula 10, nesse caso, na expectativa de que o item 1 fosse eventualmente mantido através de um voto de preferência ou mesmo num voto vista, que já resolveria essa questão, porque não sobe para a Câmara Superior com essa pendência, né? Pelo que eu vi nesse processo, esse pedido não foi feito até agora por nenhuma das partes, então a representação tomou essa iniciativa. Muito obrigado. Doutor Galderizi, alguma conclusão? Não, satisfeito. Já tenho a informação que eu precisava e vejo aqui que a patrona talvez queira fazer algum esclarecimento de fato, presidente. Agradeço pela oportunidade de fala. Posso falar? Bom, eu vou consultar só aqui o doutor Odilo antes de concluir. Deixa eu só concluir com ele aqui, só um minutinho. Doutor Odilo, só para registrar, o senhor vai acompanhar o doutor Rubens? Vou. Então tá bem. Então eu vou registrar aqui um despacho no processo, tá bem? Tá bom. Muito obrigada. Bom, o doutora Fernanda, antes de passar a palavra para a senhora, que eu estou vendo que a senhora está com a mão levantada, o doutor Odilo acabou de me dizer aqui por telefone, em razão aí dos problemas que ele está enfrentando, problemas técnicos, ele disse que ele vai acompanhar o doutor Rubens.
Eu também não tenho outras observações, acho que o doutor Galderizio fechou bem toda a análise aí do que foi feito da manifestação da representação, então eu não tenho acréscimos. Doutora Fernanda baixou a mão. Eu estava só aguardando a senhora terminar. Pode falar, doutora. No que o doutor Valderiz perguntou sobre o volume, eu consultei aqui nos autos, e essas duas notas fiscais específicas que o doutor Antônio mencionou, uma a base de cálculo é de 150 mil e a outra de 13 mil. E verificando o total do valor que está mencionado aqui no anexo, não corresponderia nem a 10% da base de cálculo total da autuação. Mas fiz uma análise agora super rápida, depois, se os senhores preferirem, a gente pode entrar em mais detalhes nesse ponto. Olha, doutora, acho que não, porque, inclusive, já houve manifestação aqui, tanto minha, do doutor Galderizzi e do doutor Odilo, no sentido de acompanhar o doutor Rubens. Então, deixa eu só fazer um registro aqui. As baixas no processo, deixa eu olhar aqui. Dos problemas técnicos. Necessário, tá? Debates. Muito bem, então eu salvei aqui um despacho. Então vamos lá. Conhecido, provido aqui, encerrar debates. Verificando quórum. Doutora Odilo, vou pedir para o senhor também confirmar. Doutor Odilo conseguiu confirmar. Então, vamos lá, voto. Então, o processo 40.43.730, o recurso ordinário foi conhecido e provido por unanimidade. Doutora Fernanda, esse é o resultado. Obrigada pela participação. E se quiser continuar acompanhando a sessão, fique à vontade, tá bem? Obrigada, bom dia para vocês, boa sessão. Obrigada, doutora. Bom dia. Encerrado o julgamento. Então, vamos para o próximo. Agora, senhores, nós não temos inscritos. Acho que podemos seguir aí a sequência da pauta. O próximo é o 41.14.487. Medicamental Distribuidora, processo de relatoria do Dr. Rubens. É um recurso misto. Dr. Rubens, não temos inscritos, então, se quiser
fazer um resumo do voto, porque depois o contribuinte terá acesso à íntegra quando for publicado. Tá certo. Eu também tenho que... Um processo que a gente relatou há um certo tempo, né? Então, são 5 acusações fiscais. A primeira, falta de pagamento do ICMS-ST por guia de recolhimento especial na entrada da mercadoria no estado de São Paulo. O segundo, falta de pagamento do ICMS com emissão de nota fiscal com erro na determinação da base de cálculo. No item 3, crédito indevido em medicamentos sujeitos à subvenção tributária. 4, emissão de notas fiscais sem correspondente saída de mercadoria. E o 5, também. A decisão reduziu o AIN da seguinte forma. O item 1 foi considerado parcialmente procedente, reduzido o valor do imposto relativo a 3 operações analisadas e admitidas pelo fiscal. Item 2, procedente. O item 3, improcedente. O agente fiscal declara que esse item deve ser considerado nulo, haja vista que a autuada estornou o valor impugnado. Item 4 e 5, procedentes. Tá bom? A representação fiscal em recurso de ofício, ela pede que seja mantida as reduções ocorridas na defesa. O processo anteriormente foi convertido em diligência em sucessivas ocasiões, visando esclarecer se o pagamento referente ao item 2 seria ou não suficiente para quitar o respectivo débito fiscal, que culminou na manifestação onde o fiscal declara que os valores recorridos pela autuada são suficientes para pagamento do imposto devido no item 2. Sobre o contribuinte, ao realizar o pagamento, ter se aproveitado de algum benefício previsto em espontaneidade, a resposta é sim, já que, da forma como fez, não foi submetido à multa de 50% prevista no artigo 85, inciso 1, correspondente à infração cometida. Então, eu passo ao voto. Recurso de ofício, reduções consensuais, a Fazenda requer que sejam mantidas, motivo pelo qual eu nego o provimento ao recurso de ofício. Recurso ordinário. A juntada de relatório circunstanciado, presidente, eu vou pedir desculpas, eu vou resumir aqui, mas realmente tem algumas coisas que eu vou ter que ler. A juntada de relatórios circunstanciados, é uma peça de extremo valor, mas ela não é um elemento previsto em lei como sendo obrigatório na lavratura do auto de infração. Então, a falta desse relatório circunstanciado, ainda que lamentável ao meu ver, ela não invalida o auto de infração. O fiscal optou por expor a motivação no próprio relato das acusações, sendo, contudo, suficiente o que ali constou, na medida em que as acusações fiscais são simples, né? Sendo assim desnecessário um esclarecimento complementar. Item 1. O contribuinte adquiriu medicamento sujeito à subvenção tributária em operações interestaduais, sem acordo entre os estados, de forma que cabia a ele o recolher antecipadamente por guia de recolhimento especial. Eu concordo com o contribuinte que o fiscal poderia ter informado a fonte de onde extraiu o valor do PMC, o preço máximo ao consumidor, dos medicamentos empregado no cálculo de imposto exigido pelo fisco. Como exposto, o relatório circunstanciado é de grande valia, né? E a ausência dele, enfim. Mas o contribuinte tem plena ciência do que é o PMC, o preço máximo ao consumidor dos medicamentos, divulgado pela Anvisa a nível nacional, através de vários canais aos quais o autuado tem acesso, pois o mesmo trabalha nos ramos de negócios e, caso se verificasse qualquer erro nos valores adotados pelo fiscal com base de cálculo do ICMS, o contribuinte poderia tê-los apontado objetivamente em sua defesa do recurso, de forma que não houve quaisquer prejuízos que resultassem em nulidade. O autuado alega que o fisco deveria exigir o imposto primeiramente do remetente e depois poderia exigi-lo nesse aí, pois a responsabilidade nesses casos não é solidária, mas supletiva. Não, nesse caso aqui não se trata de responsabilidade supletiva, mas de responsabilidade direta. Responsabilidade supletiva é quando o responsável pelo recolhimento do imposto, ST, não faz, não declara em dia, e o destinatário, então, é chamado a pagar esse imposto, tem uma notificação prévia quando não tem dolo, fraude, simulação, etc. e tal.
Nesse caso aqui, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS era do autuado e não do remetente, porque não tinha acordo entre os estados, tá certo? Então não tem nada a ver, responsabilidade supletiva, ele que devia ter pago, não pagou e procedente do item 1. No item 2, o contribuinte recolheu valores ao fisco através das GARES após o início da ação fiscal, mas antes da lavratura do AIM, buscando liquidar esse item 2, tá bom? E, através desse recolhimento, que é incompatível com a intenção de recorrer, ele reconhece a procedência da acusação, tá bom? A controvérsia se restringe aos efeitos do recolhimento, tá? Efetuado após o início do trabalho fiscal, ou seja, em situação de não espontaneidade. Então, ele recolheu, mas ele não recolheu com a multa punitiva, tá bom? Ele recolheu apenas com multa de mora, como se fosse mero atraso, mas sem espontaneidade. Então, o recolhimento dele foi insuficiente, tá bom? Para quitar o item 2 fica mantido e o valor que ele recolheu vai ser imputado em pagamento, tá bom? Porque foi insuficiente para liquidar o débito fiscal. A manifestação fiscal foi meio confusa, ele falou que o imposto, mas que a multa não, mas é isso, tá? Ele recolheu o débito do item 2 após a início da ação fiscal com multa de mora, sendo que ele não estava em espontaneidade e o valor, o certo era esperar o auto de infração e pagar com aquele desconto de 70%. Aí o pessoal fez o cálculo, mas ainda que se considerasse 70% de desconto, dá para considerar? Não, ainda assim, a multa de mora é inferior à multa de auto de infração com desconto de 70%. Então, de qualquer maneira que se pudesse olhar isso, o valor é insuficiente para quitar o débito do item 2. Então, o item 2 fica formalmente mantido no auto de infração e o valor imputado em pagamento, né, por ocasião da liquidação do auto de infração, né? O item 3 foi cancelado em recurso de ofício. Itens 4 e 5. O autuado emitiu nota fiscal sem correspondente saída de mercadoria, e ele falou que emitiu notas para acerto de inventário, controle interno da empresa referente a ressarcimento de transportadora, enfim, infrações evidentes. E as alíneas, ele queria uma multa em outra linha, mas não, é uma linha genérica, mas tem multa específica para isso. Então, mantidos os itens 4 e 5 do AIM, acréscimos mantidos, juros Selic. Então, eu nego o provimento ao recurso de ofício e dou provimento parcial ao recurso ordinário apenas para retificar a taxa de juros. Esse é o voto, senhores. Já vou salvá-lo aqui. Muito bem, doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Doutor Galderize. Nós temos recurso de ofício. Só um minutinho, doutor Galderize. Perfeito. Representação, quer falar alguma coisa? Nada a acrescentar, senhora presidente, no recurso de ofício. Que a já palavra sim reconhecemos. requer. Ok, obrigado. Tá ok, muito obrigada. Doutor Galderize? Também sem considerações, presidente. Deixa eu ver aqui se o doutor Odilo conseguiu entrar. Acho que não, né? Deixa eu ver se ele consegue registrar aqui. Doutor Odilo, consegue registrar aqui no chat a sua posição? O senhor vai acompanhar o doutor Rubens? Deixa eu ligar para ele.
doutor... Bom, falei aqui com o doutor Odilo, ele disse que ele está tentando acessar um link pelo celular, mas de toda forma ele registrou que ele acompanhou os debates e ele vai acompanhar o voto do doutor Rubens sem considerações. Só vou incluir aqui também o despacho. O que aconteceu? Deixa eu só pegar aqui a cópia. Aqui. Copiar. Hoje é dia, travou aqui agora, deixa eu ver aqui, tá? As autoridades do processo, ok. Agora acho que vai. Tá. Muito bem. Então, senhores, com a concordância aqui do doutor Odilo, eu vou, então, encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 41.14.487, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido e o recurso de ofício conhecido e não provido. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Vamos lá. Eu vou deixar o terceiro processo da pauta por último, porque o doutor Odilo está tentando acessar agora o link pelo celular. Então, vamos lá para o último da pauta, 41.47.814, medicamento distribuidora, processo de relatoria do doutor Rubens, é um recurso de ofício. Doutor Rubens, não temos inscritos. Tá bom. Olha, é um voto longo que culmina com um pedido de diligência. Então, vou poupá-los de todas as considerações anteriores.
Tá, então, o final, a conclusão do voto, eu proponho, meus pares, que o processo seja remetido ao fiscal autuante para que seja juntada a documentação apta a instruir a acusação fiscal do item 2, ou seja, provas de que o ICMS-ST não foi declarado em dia na origem ou que a mercadoria não teve origem nos estabelecimentos da UAN Distribuidora de Medicamentos Eireli e Vasmed Distribuidora de Comércio e Medicamentos Limitada, pois há fortes indícios de que os medicamentos vieram diretamente de Goiás, em um esquema de fraude estruturada com possível participação do autuado. O FR pode trazer quaisquer outros elementos que julgar serem úteis à comprovação da infração, inclusive, se entender conveniente, notificar ao autuado apresentar provas da efetividade das operações com esses contribuintes. É aquele caso em que se está cobrando ICMS-ST do destinatário, mas existem algumas, como é que fala? Condições, né? A primeira, ou das duas, uma, ou a mercadoria não teve origem na empresa indicada na nota fiscal da entrada da mercadoria, ou, se tiver origem, que isso não foi declarado em dia lá na origem, né? É o que o 267 exige, para que se possa exigir o ICMS do destino. Então, eu estou pedindo a juntada um esclarecimento, né, a respeito dessas situações para formar o meu convencimento aqui. Em suma, essa é a situação, senhores. Muito obrigada, doutor Rubens. Doutor Galderize. Presidente, sem comentários. Tá certo. Senhor, representação? Nenhuma observação, senhora presidente. Tá certo. Senhores, agora nós temos uma questão aqui da seguinte ordem. O doutor Odilo, agora ele não está mais aqui no Teams. Então, o doutor Odilo não vai participar da votação desse processo. Como é que eu vou fazer isso agora? Ele não confirma presença na votação, né? Só se for. Então, vamos lá. Já está registrado, doutor Rubens? Estou registrando aqui agora. Pronto. Vamos ver. Encerrar debates. Vou pedir para ele não registrar. Vamos lá. Verificando o quórum. Iniciar a votação. Muito bem. Então, processo 41.47.814, o julgamento foi convertido em diligência. Então, encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Bom, senhores, eu vou pedir para interromper só um minutinho. Eu vou ligar para o doutor Odilo, porque o próximo processo que nós temos é um processo de relatoria dele e vista do doutor Galderize. Se o doutor Odilo não estiver aqui... A vista é minha, tá? Perdão. Eu já estou trocando a vista aqui. A vista é do doutor Rubens. Então, doutor Rubens, eu vou pedir só um minutinho, eu vou ligar para o doutor Odilo, porque se ele não estiver presente aqui no Teams, entendo que não podemos prosseguir. Minimamente ele precisa ir participar dos debates, nem que seja aqui para registrar via chat, mas ele agora nem isso está conseguindo acessar. Então, só um minutinho, deixa eu só fazer uma ligação para ele. Osvaldo? Pode fazer uma gentileza só de colocar... Pode fazer só uma gentileza de colocar a tela? 5 minutinhos, só para ligar aqui para o doutor Odilo, a gente já volta.
rapidinho, a gente já volta. Oswaldo, por favor, podemos retornar. Bom, senhores, temos aqui a seguinte situação. O doutor Odilo não conseguiu acessar pelo celular. Ele voltou agora para o Teams. Então, nós podemos prosseguir nesse caso, aqui ele é o relator, né? Nós podemos prosseguir da mesma forma. O doutor Rubens vai informar, vai prolatar aqui o voto dele. E o Odilo, na sessão passada, ele já havia falado o voto, se eu não estou enganada, inclusive, a íntegra do voto. Então, penso que podemos continuar aqui, ouvindo, e o doutor
Odilo, eventualmente, se ele concordar ou discordar, ou eventualmente ele pedir uma vista, pedir que retorne para a análise dele, é possível fazer, porque ele continua com acesso no EPAT. Então, doutor Rubens, vamos prosseguir. Eu vou pedir para o senhor, então, falar o seu voto, a sua vista, qual foi a sua conclusão. Bom, tá certo, obrigado, presidente. Esse caso são uma polêmica com relação a importações por conta e ordem e importações por encomenda, tá bom? A minha posição sempre foi que importações por encomenda, o imposto é devido ao estado onde está estabelecido quem intermediou a importação. Importação por conta e ordem, o estado é devido o imposto é devido ao estado paulista, né? Enfim, quando é importação por encomenda, esta operação da trading pro paulista é uma importação de compra e venda, é uma operação de compra e venda interestadual, normal, já desassociada da importação anterior. Então, eu pedi vista no processo para melhor avaliar a situação referente às operações de importação realizadas pela Patagônia Comercial Importadora. Adoto bem elaborado relatório produzido pelo ilustre relator, a quem rendo minhas homenagens, e passo então ao voto. Então, as operações de importação realizadas pela Patagônia ocorreram por encomenda do autuado. Nas folhas 124 seguintes, encontra-se o contrato firmado entre o autuado e a Patagônia, onde consta contrato de compra e venda de produtos importados sob encomenda. Constitui objeto desse contrato a venda pela vendedora e a compra pelo encomendante de mercadorias adquiridas pela vendedora no exterior. A vendedora emitirá a regular documentação fiscal para envio das mercadorias à encomendante, ficando essa última obrigada a efetuar o pagamento do preço da venda no prazo máximo de 48 horas após a emissão da nota fiscal da vendedora. A vendedora somente será obrigada a efetiva entrega após o recebimento integral do preço de venda contido na respectiva nota de débito. Verifique-se nas folhas tais a seguinte informação nos extratos de declaração de importação emitidos pela Receita Federal. Importação por encomenda, de acordo com a instrução normativa da Receita 634 de 2006. Importador Patagônia, Comercial Importadora, encomendante Umari ao autuado. Então, nesse sentido, o autuado foi intimado pelo fisco a apresentar a seguinte documentação. Abre aspas. Em se tratando das referidas operações de importação por encomenda, apresentar a documentação comprobatória relativa à entrada física das mercadorias no estabelecimento importador ou em estabelecimento diverso, representada pelos respectivos conhecimentos de transporte rodoviário, etc, etc. Enfim, o fisco está dizendo o seguinte, ainda que seja importação por encomenda, ele quer que a mercadoria saia e entre no estabelecimento lá da Patagônia, fisicamente, tá bom? Aquela polêmica, tá bom? Quem é o importador, destinatário, etc, etc. Então, o auditor, o fiscal, ele afirma que não é a identificação do importador constante na declaração de importação, na forma de parecer da Receita Federal, que define quem seja o importador no âmbito do ICMS, devendo prevalecer as normas da lei complementar, cujo artigo 23 repete a norma eleger do critério físico da entrada da mercadoria como essencial para a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Pois bem, então afirma o auditor que o fato que determina a sujeição ativa do ICMS importação não é a modalidade de importação, por encomenda ou por conta e ordem, mas sim o trânsito físico da mercadoria. Abre aspas aqui. Então, se aceitar isso, então, se for importação por conta e ordem, né, mas a mercadoria entrar lá no Espírito Santo, lá no estabelecimento da trade, o motorista desce, toma um cafezinho, sobe de novo, vem para cá. O imposto, então, é do Espírito Santo? Não, o fisco paulista não aceita isso, né, de jeito nenhum. Então, nessa linha de raciocínio, tá, agora voltando ao voto, se um caminhão retirar mercadoria importada por encomenda do armazém alfandegário em Santa Catarina, transitar pelo estabelecimento físico do importador, e em seguida se dirigir ao estabelecimento do encomendante de São Paulo, o ICMS catarinense. Mas se o caminhão carregado a mercadoria seguir diretamente ao estado de São Paulo, o ICMS importação cabe ao estado paulista. Conclui ainda o auditor que a figura do importador estabelecida nas instruções normativas da Receita Federal não é necessariamente o importador no âmbito do ICMS,
criou uma nova figura aí. Tem o importador do ICMS. Pois o mesmo defende a ideia segundo a qual o importador ICMS é o estabelecimento por onde primeiramente circulou o caminhão, e não o estabelecimento definido nas instruções normativas da Receita Federal. Então, eu coloco aqui a Instrução Normativa 1861 de 2018, atualmente em vigor, que dispõe sobre a matéria. Artigo 3º. Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover em seu nome, com seus recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira, por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante pré-determinado. Então, o mencionado contrato firmado entre o autuado e a Patagônia prevê tais termos. A respeito da validade das informações que constam nos despachos de importação, a mesma Instrução Normativa da Receita fala o seguinte: artigo 5º. O importador por conta e ordem de terceiro e o importador por encomenda ao registrado EDI deverão indicar em campo próprio da declaração o número da inscrição do CNPJ, do adquirente da mercadoria importada por sua conta e ordem ou do encomendante pré-determinado, conforme o caso, e anexar cópia do contrato previamente firmado com o adquirente da mercadoria importada por sua conta e ordem ou com o encomendante pré-determinado, conforme o caso, por meio de módulo, etc., etc., os procedimentos de vinculação de prestação de informações para fim de registro de operações de importação por conta e ordem ou encomenda, previsto nos artigos 4º e 5º, serão estabelecidos em ato próprio da Coordenação Geral da Administração, da COANA, né? E a definição emitida pela Receita, assim, a importação por encomenda é aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover em seu nome e com recursos próprios o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante pré-determinado. Assim como na importação por encomenda, o importador adquire a mercadoria junto ao exportador no exterior, providencia sua nacionalização e a revende ao encomendante, tal operação tem para o importador contratado os mesmos efeitos fiscais de uma importação própria. Em última análise, em que pese a obrigação do importador de revender a mercadoria importada ao encomendante pré-determinado, é aquele, e não este, que pactua a compra internacional e deve dispor de capacidade econômica para pagamento da importação pela via cambial. Então, no caso desse processo, a acusação fiscal não nega que as importações ocorreram por encomenda, e a controvérsia a respeito do trânsito físico da mercadoria é a questão apontada pelo fiscal como determinante na autuação de operações com a Patagônia. Pedindo vênias ao ilustre relator, entendo que essa importação sempre cabe ao Estado do estabelecimento que promoveu a importação por encomenda, sendo irrelevante a ocorrência ou não do prévio trânsito físico da mercadoria por tal estabelecimento. A própria Receita Federal afirma que, nesse caso, tal operação tem para o importador contratado os mesmos efeitos fiscais de uma importação própria. Eu destaco trechos do voto do ilustre relator, e entendo, então, que a esse respeito não seria possível descaracterizar importações como sendo por encomenda, com base em pontos que não foram apontados na acusação fiscal. Ainda assim, trago o que dispõe o artigo 3º da mencionada instrução normativa, que fala o seguinte: considera-se operação de importação por encomenda aquela que a pessoa jurídica importadora é contratada, já falei, né? O importador por encomenda poderá solicitar prestação de garantia, inclusive mediante arras, sem descaracterizar a operação referida no caput. Porque, muitas vezes o fisco agora vem exigir do autuado que apresente provas de que o pagamento ocorreu assim, o assado, né? Mas são coisas que estranhas, né, ao direito, assim, porque se a operação é registrada na Receita Federal com importação por encomenda, existe um contrato prévio, eu acho assim que não dá para você falar que existe um importador perante a Receita Federal e um outro importador nosso aqui, caseiro, né, digamos assim. Fica meio complicado isso, né? Quer dizer, qual é a regra? Eu sou contribuinte, qual que é a regra? Né? Não tem regra. Não dá, né? Tem que ter uma regra, para as pessoas saberem o que elas precisam de fazer, o que pode, o que não pode. Agora, se no meio do jogo começa a se inventar novas regras, aí fica realmente complicado de trabalhar aqui no país, né? Então, não, existe uma regra, essa é a regra, e ela vai ser cumprida, né? É isso que deve ser, no meu ver.
Então, atualmente, o adiantamento de valores pelo encomendante ao importador por encomenda não afasta a natureza dessa operação. E, portanto, a meu ver, o único fator determinante para se estabelecer o sujeito ativo do ICMS importação é a modalidade em que ocorreu a importação. Sendo uma importação por conta e ordem, o imposto cabe ao Estado do destinatário final da mercadoria. Sendo importação por encomenda, o imposto cabe ao Estado do estabelecimento que importou a mercadoria a ele encomendada. Verificando se tratar de uma importação por encomenda, o documento fiscal emitido pelo importador com destino ao encomendante acoberta uma operação de compra e venda interestadual, sujeita às normas gerais aplicáveis a tais operações. Ou seja, a Patagônia comprou a mercadoria no exterior e a revendeu ao autuado. O ICMS incidente na importação era devido ao Estado de Santa Catarina, não havendo que ser exigido do autuado. São legítimos os créditos tomados com fundamento na documentação fiscal emitida pela Patagônia e dou parcial provimento ao recurso ordinário para afastar do ônus operações de importação por encomenda, promovidas por Patagônia Comercial, e acompanho o Lúcio Lastor quanto ao restante. Então, dou parcial provimento, reduzindo os itens 1 e 2 do auto de infração, é como eu voto. Senhores, e acompanho o doutor Odilo no restante. Muito bem, parabenizo o Dr. Rubens pela análise. Antes de pedir a palavra para os demais, deixa eu ver aqui com o Dr. Odilo se ele vai manter o voto. Deixa eu ligar para ele. Doutor Odilo disse que mantém o voto, ele só pediu para o senhor observar o seguinte, doutor Rubens, a questão da taxa Selic. Eu estou acompanhando ele no restante. Mas ele, deixa eu ver só o seguinte, houve manifestação dele sobre a taxa Selic, eu acho que o recurso ordinário foi conhecido e não provido. É verdade. Representação deu uma olhadinha aqui, vamos ver aqui. Vamos ver se é o caso. Então, eu preciso editar o voto, presidente. Certo. Que, inclusive, ele já fez até o registro do voto dele, mas eu vou abrir o seu para edição. Doutor Rubens, se puder fazer essa gentileza, só de... Sim. O recurso ordinário pede Selic, né? Então, acho que é interessante acrescentar. Senhora presidente, enquanto o Dr. Rubens faz essa pequena correção no voto vista, eu poderia já ir falando algumas coisas Por favor. A respeito disso. Essa questão do ICMS importação sempre foi muito tormentosa, né? Por conta da própria dinâmica do comércio exterior, é muito comum a contratação de empresas que só fazem esse trabalho da importação e aí nas diversas modalidades que nós conhecemos, né? Mas no caso, de início é importante salientar que os fatos relatados neste auto de infração são incontroversos. Então, partimos já dessa base para poder desenvolver o raciocínio, que então volta-se exclusivamente na questão jurídica, né? A própria autuada admite que se valeu do intermédio de terceiros para importar mercadorias
e que as mercadorias não circularam pelos estabelecimentos desses intermediários. Admite também que se creditou do CMS destacado nas notas fiscais dessas intermediárias, que estariam situadas no estado de Rondônia. Configurando-se, portanto, a importação intermediada ou indireta, seja por conta e ordem ou por encomenda, o sujeito ativo do ICMS importação é o estado onde estiver localizado o destinatário final da mercadoria, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça. Porque justamente o que deu causa econômica à importação não foi esse intermediário, foi a própria empresa, no caso paulista, que motivou economicamente essa importação. O STJ tem posicionamento nesse sentido e, na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, um voto do ministro Marco Aurélio, de 2005, onde ele afirma que o imposto sobre circulação de mercadorias cabe ao Estado em que localizado o porto de desembarque e o destinatário da mercadoria, não prevalecendo a forma sobre o conteúdo, diz o voto do ministro Marco Aurélio. Assim, nos termos da decisão normativa CAT 3 de 2009, do artigo 11, inciso 1, a linha D, da Lei Complementar 87 de 1996, e da jurisprudência dos tribunais superiores, o sujeito ativo do ICMS importação, no caso, é o Estado de São Paulo, pois a destinatária jurídica e física das mercadorias, a autuada, é estabelecida no Estado, sendo irrelevantes o local do desembaraço aduaneiro ou do estabelecimento da trading, simples prestadora de serviço. Como já demonstrado nos autos, as operações tratam de importações indiretas em que a autuada figura como adquirente, sendo o seu estabelecimento o real destinatário físico das mercadorias importadas, aquele que deu a motivação ao negócio exterior e aquele que suportou economicamente todo esse procedimento. Por conta disso tudo, nos parece mais adequado o voto do ilustre relator, doutor Odilo, que reconhece essa situação de fato e mantém integralmente o auto de infração. Essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Muito obrigada a representação, como eu sempre digo, combativa. Muito obrigada pelas observações. Doutor Galderizzi. Bom dia mais uma vez, presidente. O tema é salutar. Eu vou pedir aqui a licença de tentar resumir meu racional. Por muita gente debate aqui importação contra e ordem e importação por encomenda, e eu acredito que algumas premissas são importantes. A determinação jurídica de uma modalidade ou de outra é de competência da Receita Federal. E isso é acompanhado pelo Tribunal de Impostos e Taxas, pelo menos no que eu consigo verificar, há muito tempo. Da jurisprudência administrativa, que eu verifico também, sempre tivemos uma preocupação de analisar se a linguagem das provas faz jus à composição da formação jurídica. Ou seja, a importação por encomenda ou a importação por conta e ordem, como registrada no contrato, ela tem lastro probatório, porque existem requisitos jurídicos diversos para ser encomenda e para ser conta e ordem. E essa análise me parece que é feita de uma maneira muito acertada aqui pelo Tribunal de Impostos e Taxas. Pois bem, acerca da composição da sujeição ativa, e me parece que é o grande tema que nós temos aqui, em meu sentir, presidente, essa é uma discussão já superada. É uma discussão já superada, inclusive em sede de repercussão geral. Faço aqui o apontamento, o ARI 665134, e aqui ingressamos
em uma segunda faceta, compreender o que ficou decidido nesse julgamento e verificar se esse julgamento teria ou não aplicabilidade no contencioso administrativo. E buscarei ser bem breve nessas duas considerações. A primeira, sendo muito diretivo, verificando aqui o inteiro teor do julgado, né, indo além dos pontos de ementa, eu destaco o item 2, logo o item 2 desse julgado. A jurisprudência dessa corte entende ser o sujeito ativo do ICMS importação, Estado-membro, no qual estiver localizado o destinatário final da operação. Mas o que é destinatário final da operação? Essa é a grande questão. Logo, é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na especialidade de outro ente federativo. É irrelevante. Nós colocamos aqui como se fosse uma disputa de destinação física e destinação jurídica. A destinação sempre é a jurídica. Se o jurídico colocou o requisito como físico, será físico juridicamente. Se colocou o jurídico, será jurídico de maneira acertada. E importação contra e ordem, importação por encomenda, até antes de 2020, isso é um outro ponto importante da gente destacar, elas tinham uma situação econômica muito diferenciada. Verificar o real pagador, quem está ocorrendo com o ônus de despesa econômica. Na encomenda, sempre foi determinante, até 2020, que a trade tivesse capacidade econômica, que a trade arcasse com os riscos. Por isso que um dos requisitos que sempre buscamos verificar aqui nas oportunidades que o assunto chegou a mim, era se tinha ou não adiantamento de valores. Então, há um ponto muito diferenciador entre encomenda e conta e ordem. E na encomenda, se verifica sempre a localidade do local da trade, como está bem estabelecido no voto do relator. Então, a partir do momento que o fato ele é incontroverso, pegando o mesmo racional que agora foi exposto, se a importação é por encomenda e não existe desqualificação jurídica da modalidade, que aí seria uma outra situação, se estamos admitindo aqui que é importação por encomenda, nós não podemos dizer que a encomenda terá o efeito jurídico da conta e ordem, a ponto de desvirtuar, inclusive, o que já se adimentado em sede há muito tempo em tribunais superiores. E ainda, para que não fique sombra de dúvida, uma outra passagem que passa despercebida. Essa base de lindiquez do STF, ela utilizou a modalidade de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 11(1)d, que é o fundamento jurídico do lançamento tributário, como foi dito aqui. Exatamente esse artigo, que tem lá a gráfica, entrada física. O que isso quer dizer, sem redução de texto? A gente não vai ter alteração normativa de lei. O texto de lei será o mesmo, o enunciado ali será o mesmo. O STF já deixou claro, não precisa ter. Precisamos ter apenas uma atribuição de significação diferente, porque é sem redução de texto. Então, se for por encomenda, tem que se verificar a entrada jurídica. Um outro ponto que eu ainda trago aqui, que acho pertinente, já é o último, presidente. Nós tivemos, em 2020, uma instrução normativa, faço registro aqui, a 1937, que, inclusive, deu aso muito mais elevado para o tema do que falamos até agora. E me parece que não foi analisada pelo STF, porque o STF analisou um fato gerador muito anterior a 2020. Podemos ter adiantamentos de valores, ainda que seja importação por encomenda. E quem é que está determinando isso? A Receita Federal. O órgão competente para dizer o que é classificação de encomenda e o que é classificação por conta e ordem. Então, fechando aqui o racional, já que tomei muito tempo, me parece que, sendo o fato incontroverso, sendo a modalidade importação por encomenda, não havendo desqualificação jurídica dos fatos de importação por encomenda no presente caso, o assunto já tendo sido, inclusive, estabelecido em sede de repercussão geral, já transitado e julgado no Supremo Tribunal Federal, aplicado a modalidade sem redução de texto, não há um outro raciocínio jurídico que não considerar a modalidade de importação por encomenda como o direito assim verifica, ou seja, o local da trade. Por essas razões, presidente, eu farei acompanhamento nos termos do voto da relatoria. Desculpe, doutor Valdriz, do voto
da relatoria ou de vista? Isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar. Tony, muito obrigado. O relator é o Odílio, e como eu não estou vendo o Odílio aqui, só estou vendo o Rubens, a imagem dele aqui, que já é uma imagem forte por si, né? Identifiquei ele como relator. Agradeço aqui a sua gentileza. Nos termos do voto vista, Rubens. A representação foi mais rápida do que eu. Eu ia abrir aqui o microfone e ia perguntar, mas obrigada, doutor Antônio. Bom, senhores, então, só para registro, né? O doutor Odílio, então, manteve o voto. O doutor Rubens, na proposta do voto, para cancelar os itens. Deixa eu só voltar aqui que eu abri um monte de tela. Reduzir, desculpe. Reduzir aqui os itens 1 e 2 e aplicar a taxa Selic. Então, muito bem. Então, o doutor Galderize acompanha, eu também não tenho outros acréscimos, acompanho também o doutor Rubens. E vamos aqui, então, prosseguir. Vou encerrar debates. O voto do doutor Odílio já está registrado, do doutor Rubens também. Deixa eu só fazer aqui o registro do despacho. Deixa eu só fazer um registro aqui do despacho. Muito bem, que o doutor Odílio conseguiu acessar. Acompanhou os debates. Muito bem, vamos lá. Verificando quórum. Iniciando a votação. Bom, então, com a devida vênia, eu também acompanhei o voto do Dr. Rubens, embora o voto do Dr. Odílio tenha sido muito bem elaborado, mas, então, venceu o voto do Dr. Rubens, conhecimento parcial do recurso ordinário e parcialmente provido. Esse é o resultado, então, vamos lá encerrar a votação. Encerrar julgamento. E voltar à tela inicial. Muito bem. Todos os processos, então, julgados, encerrados. Eu vou fazer mais alguns registros aqui, mas é só pro forma. Então, com todas as dificuldades aí técnicas, conseguimos encerrar. Agradeço a todos pela dedicação de sempre, os debates, e vou pedir a gentileza para o Oswaldo encerrar, então, a gravação e dou por encerrada, então, a sessão do dia 2 de junho de 2023 da 10ª Câmara Julgadora. Muito obrigada. Oswaldo, por favor.